Nós estamos estudando ainda a cura do cego de Betsaida, roteiro 2, o cego de Betsaida. Para nós relembrarmos o conteúdo a ser estudado, eu convido o Wilson para ler o item 1, texto evangélico. Educa Mais Brasil. Planejar a rotina de estudos é uma... Meu celular falando sozinho aqui. Então vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via-o longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículo 23 a 26. Nós havíamos combinado em retomar essa parte da leitura para que fique mais claro o entendimento do que será abordado hoje. E nós vamos ver agora aqui, do ponto em que paramos no último encontro, para continuarmos os nossos estudos, já que esse é o quarto encontro, né? É o quarto encontro de estudo desse tema. Então vamos lá. A semelhança do cego, que deseja enxergar com nitidez, devemos dilatar a nossa visão espiritual, buscando de forma incessante o melhor que a vida oferece em termos de conquistas morais e intelectuais. Os valores que dispomos hoje podem ser insuficientes para a realização de empreendimentos elevados. Entretanto, a experiência da vida, se firmada no amor, oferece novos e apropriados ensinamentos que nos impulsionam para a frente. Adotar ação no bem é angariar conhecimentos pelas vias naturais do progresso espiritual, fugindo do impositivo milenar do aprender pelo sofrimento. Como podemos entender essa parte aí, Wilson? Trata eu até aprendizado. Eu li um pouco antes isso aqui, hoje pela manhã, e fiquei analisando. Tem bastante material para nós conversarmos a respeito só nesse parágrafo aqui. Vamos lá. O parágrafo começa assim: a semelhança do cego que deseja enxergar com nitidez, devemos dilatar a nossa visão espiritual, buscando de forma incessante o melhor que a vida oferece em termos de conquistas morais e intelectuais. Aí eu ficava analisando que conquistas morais e que conquistas intelectuais a vida nos oferece. Diz para nós buscarmos de forma incessante o melhor que a vida nos oferece. Essa oportunidade de conquistas no campo intelectual através do estudo. Estudos como esse que nós fazemos e que nos favorece, inclusive, o desenvolvimento das conquistas morais. Porque esse, especificamente, é um estudo que nós abordamos o Evangelho de Jesus, o seu exemplo aqui na Terra, como nós podemos trazer isso para a nossa vida e colocar isso em prática. A Terra oferece-nos de tudo. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é de nossa predileção. Nós temos, ao reencarnarmos, um quantum de energia vital em nossos corpos, que nos dão condição de viver um determinado número de anos, para que aproveitemos esse período e desenvolvamos em nós as potencialidades que temos latentes, que Deus nos deu, de avançarmos, de conquistarmos essas virtudes morais e também desenvolvermos o intelecto através dos desafios da vida, através dos esforços empregados
para aprender cada vez mais, aproveitando todos os momentos disponíveis. Claro que em algum momento nós precisamos descansar, precisamos do lazer e também temos que dedicar um certo tempo da vida ao ganho dos recursos para fazermos frente às necessidades físicas. Mas sempre que possível nós devemos empreender esses esforços. E depois prossegue. Os valores que dispomos hoje podem ser insuficientes para a realização de empreendimentos elevados. Isso quer dizer o quê? Quais são esses valores que nós temos hoje? São o nosso intelecto, a nossa capacidade de resolver problemas, de enfrentar determinadas situações e até de liderar. Isso no campo material. E no campo moral? Como estão os nossos valores? Nós somos pessoas 100% corretas? Nós somos totalmente honestos? Na verdade, não existe totalmente honestos ou mais ou menos honestos. Nós somos honestos ou não? Nós somos bons ou maus? Eu volto a frisar aquilo que eu sempre digo, lembrando Jesus, né? Que ele afirmou, vós que sois maus. Quando um filho pedir um pão, não lhes dais uma pedra. Então, ele não disse que alguns de nós somos maus. Nós todos somos maus. Por isso, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas isso não nos impede de fazermos alguma coisa de positivo. Nós temos algumas conquistas já feitas ao longo das nossas sucessivas encarnações. Uns mais, outros menos. Mas o texto está dizendo aqui, que são insuficientes para a realização de empreendimentos mais elevados. Que empreendimentos seriam esses? Nós analisemos os espíritos de escola que há pouco estavam entre nós. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Esses são empreendimentos grandiosos no aspecto das questões espirituais, do trazer para a humanidade informações e socorro de que nós necessitamos. Isso falando nas questões espirituais. E nas questões materiais, uns têm mais, outros têm menos. Mas a maioria de nós ainda não tem o suficiente para grandes empreendimentos. Isso é para espíritos de escola. E aí prossegue, entretanto, a experiência da vida, se firmada no amor, oferece novos e apropriados ensinamentos que nos impulsionam para a frente. E eu vou mostrar aqui no OBS, para que eu até frisei, eu vou compartilhar com vocês também aqui. Diz assim, adotar ação no bem é angariar conhecimentos pelas vias naturais do progresso espiritual, fugindo do impositivo milenar do aprender pelo sofrimento. Nessa frase tem uma lição de suma importância. O que é adotar ação no bem? É fazer as coisas corretas, fazer aquilo que a nossa consciência dita como adequado com as leis de Deus. E diz assim que é pelas vias naturais do progresso espiritual. Isso é natural. Nós fomos criados para vivenciarmos o amor que temos em nós, latentes, que Deus colocou em nós. E se nós assim procedermos, estaremos fugindo do impositivo milenar do aprender pelo sofrimento. E eu fiquei pensando assim, mas que impositivo milenar é esse? Se nós temos o livre-arbítrio, esse impositivo não seria uma violência contra o livre-arbítrio? E aí fiquei analisando essas questões e fiz algumas leituras de material da internet e pensei a respeito e cheguei à seguinte conclusão. Não é que Deus nos cobre. Deus é amor, Ele não condena ninguém. Mas Deus criou suas leis imutáveis e sábias, e dentre elas a lei de causa e efeito. Se nós fizermos as coisas direito, nós criaremos sobre nós mesmos um padrão vibracional salutar que vai nos dar só o de melhor que a vida pode oferecer. Saúde física, saúde mental,
e paz de espírito que todo mundo busca. E se assim não procedermos, criaremos um ambiente, uma aura pestilenta de vibrações deletérias que vão nos perturbar psiquicamente, abrindo campo, inclusive, para obsessões de espíritos que não nos perdoam, porque para chegar nesse patamar a gente tem que ter feito muita coisa ruim. E também energias vibracionais deletérias que vão ser drenadas por nosso corpo e fazer com que nós desenvolvamos doenças e soframos as consequências desse desequilíbrio. Isso é o impositivo milenar do aprender pelo sofrimento. Mas como é que a pessoa aprende? Uma vez sofrendo essas consequências, isso não é o suficiente para que ela aprenda. Ela precisa entender. Ela precisa saber que isso é um impositivo da lei de causa e efeito. E que só tem uma saída. Para não sofrer mais, mudar o modo de agir. Parar de fazer as coisas que perturbam a consciência e que nos fazem mal e fazem mal ao nosso semelhante. E aí, naturalmente, a pessoa vai mudar de um padrão para outro e vai cessar esse processo. Mas enquanto assim não fizer, vai haver a dor, vai haver o sofrimento. Isso é inevitável. Wilson, eu me lembro que tempos atrás eu levantei uma questão no nosso grupo de estudo, se era possível nós evoluirmos sem sofrer. E aí, como resposta, né, do grupo, o pessoal disse que não, que o sofrimento fazia parte do processo evolutivo. E qual é que é o pensamento agora? Depende o que é sofrimento. Você sentir dor, sentir frio, sentir calor, sentir fome. Algumas pessoas podem dizer que isso é sofrimento. Isso é uma consequência natural de não observar alguns quesitos para que isso não aconteça. Se eu estou com frio, eu preciso me abrigar. Se eu moro numa região de frio, eu tenho que trabalhar para adquirir meios de comprar um abrigo e me proteger. Ou então, se eu não conseguir, a sociedade tem que me auxiliar com esse propósito. Se eu me cortar, eu vou me ferir, vou me machucar, vou sentir dor. Mas não é esse sofrimento que se fala. O sofrimento é o modo como nós encaramos estas situações. A pessoa que se rebela com a situação, ela cria para si um sofrimento que para um outro espírito nem de perto se parece com um sofrimento. Eu vejo muitas pessoas dizerem que gostariam de fazer o que Chico Xavier fez, Irmã Dulce fez, Madre Teresa fez. Mas será que essas pessoas teriam condições de suportar o que eles suportaram? E eles suportaram como? Dizendo que isso era sofrimento? Ou fazia parte da sua missão? Os apóstolos de Cristo, com exceção de João, todos foram mortos pela fé que professavam, pelas ideias que difundiam. E são todos admirados. Nós teríamos condições de enfrentar, para nós seria um grande sofrimento. Para eles foi o complemento de uma missão. Lembremos de Paulo, que foi mencionado no último encontro, né? Ele disse assim, o termo exato eu não me recordo, mas ele venceu a batalha, ele venceu a sua luta. E estava feliz por isso, mesmo sabendo que ia ser decapitado. Tá, mas o Livro dos Espíritos, ele fala que é possível, sim, o espírito evoluir sem passar pelo sofrimento. Sim, é o que nós estamos vendo aqui, assim, ó. Na parte da vida espírita, eles são bem assim, tem uma resposta bem concisa. Nós podemos, eu não disse exatamente isso, eu só disse que tem gente que acha que dor é sofrimento. Faz parte da vida. Nenhum espírito vai progredir sem sentir dor física quando encarnado, ou sentir frio quando exposto a uma temperatura muito baixa, ou calor na situação inversa. Mas isso são coisas naturais da vida. O sofrimento mesmo é aquele sofrimento moral, aquilo que perturba a pessoa de tal forma
que ela se desequilibra. Esse sim é um sofrimento que nós podemos evitar. E na Terra nós estamos sujeitos a isso, porque não aprendemos ainda a viver em equilíbrio. Com certeza, né? Por vivermos no mundo de provas e expiações, né, nós ainda não aprendemos. E muitas moléstias físicas é em decorrência dos desvios morais, né? Pretéritos. Então, mesmo certas dores, né, que possam ser alegado que não sejam sofrimento, se existe a dor, ela existe em decorrência desta ação da lei de causa e efeito. E as sensações físicas, aí sim, né? Aí o espírito ele precisa também dessas experiências, como você falou, do frio, do calor, e etc e tal. Para poder evoluir, ele não pode evoluir sem conhecer o que são essas leis físicas universais. Eu não lembrava exatamente o que Paulo disse. Ele disse assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então veja bem, para ele isso aí foi um bom combate, que para 99,9% de nós seria um extremo sofrimento, passar por tudo que ele passou. E esse combate que ele falava foi as pregações exteriores, as fundações da igreja, ou o combate interior dele? O combate maior dele, entendo eu, seria a luta contra as suas tendências que ele trazia e que todos nós trazemos, e aí nós às vezes não nos esforçamos por fazer esse bom combate. Porque combater o outro, isso não é combate, isso aí é mostrar fraqueza e querer se impor de alguma forma. Mas combater a si mesmo, isso é o mais difícil que tem. Porque devido ao nosso orgulho, nosso próprio egoísmo, aos atavismos, essa é uma luta bem difícil. E que nós levamos algumas encarnações para vencê-la. E Paulo disse que fez isso naquela. Quando ele conheceu Jesus, ele mudou completamente. Ele direcionou toda a sua energia para fazer esse trabalho, divulgando o que ele aprendera sobre Jesus e vencendo a si mesmo. E claro, enfrentando as situações inerentes a esse empreendimento, né? Os desafios, a ingratidão das pessoas, as perseguições, enfim. Exatamente. Uma vez eu fiz uma palestra sobre o bom combate, esse título aí. E realmente Paulo de Tarso ele definiu como bom combate esta reforma íntima que nós temos que realizar. Ele não se referia às suas ações exteriores, né, que foram gigantescas. Mas mesmo assim ele valorizou mais a reforma íntima dele, né? Transformação íntima dele. Então vamos adiante. Celoni, segue na leitura, faz favor. Pessoas há que iniciam bons empreendimentos, mas, por falta de perseverança, não concluem as tarefas. Outras, de forma irrefletida, assumem o compromisso de realizar muitas coisas, mas pouco ou nada executam. O espírito revela progresso efetivo quando passa a ser mais resoluto e constante no seu propósito de melhoria, atestando assim a assimilação do olhando firmemente indicado no ensinamento evangélico sob análise. Devemos considerar também que, a despeito das nossas mais nobres e firmes disposições, somente sob o amparo constante de Jesus é que conseguimos forças para, como o cego de Betsaida, saber olhar firmemente e ficar restabelecido, vendo distintamente a todos. A expressão verbal ficou restabelecido pode ser interpretada como o retorno do equilíbrio e pela capacidade de retornar à posição de criatura simples
e bem dispostas. As pessoas simples já não perdem nem se mantêm presas no emaranhado de complicações caracterizado pela indiferença, egoísmo, vaidade, etc. Vamos fazer uma análise, Aprendemos, Celoni, vamos fazer uma análise do trecho que sim, você leu. E sim, o que dá para entender, Celoni, aqui? Aquela pessoa que estava com problemas visuais, ela estava seguindo num processo evolutivo também, né? E encontrou dificuldades. Qual foi o apoio, o amparo, o porto seguro dela para que ela conseguisse superar todas aquelas dificuldades dela? como nesse caso aqui, acredito que foi os companheiros que ajudavam ela, as pessoas em volta, né? Que tiveram, que apoiaram, que ajudavam a carregar, que alcançavam as coisas, que levaram ele até Jesus. Foi esse apoio. E acredito que ele teria que ter calma, né? Calma para vencer as dificuldades. Mais ou menos isso eu não estava na última aula, não sei se vocês estudaram mais sobre esse assunto. Resignação, né? Ele teve que desenvolver e para Isso, obter resiliência, superar é. aquela dificuldade. E aquelas pessoas que estavam E, ajudando ele estavam a serviço aham, de Jesus, né? Então o porto sim, seguro dele foi Jesus. Jesus é. é que Que já, conseguiu promover, né, aham, a, a superação o bem-estar é, dele. Na nossa vida também. sim, Não é diferente a nossa vida, né? A nossa jornada é. evolutiva. A gente passa por um processo evolutivo e somos acometidos pela cegueira espiritual muitas vezes. E precisamos nos, ir até Jesus para que possamos voltar a ver, né? Voltar a enxergar. Lembrar que podemos contar com Jesus, né? E vencer as dificuldades, pedir forças e angariar forças com Jesus. É, Jesus já falou para os apóstolos isso, né? Que teriam dificuldade no caminho, seriam perseguidos, seriam questionados, seriam torturados, mas que ele sempre estaria com eles, né? Então, desde o início já Jesus alertou a todos os seguidores que não seria fácil, mas que em todos os momentos jamais estariam sozinhos, que Jesus estaria sempre junto com todos, né? com certeza. E tem aquele exemplo da pesca milagrosa, né? Em que os Uhum. apóstolos estavam pescando, atiravam suas redes e não pegavam nada. Quer dizer, não estava sendo produtiva aquela pescaria deles. Aí com Jesus, né? Jesus disse para lançarem as redes à direita, né? Eles lançaram a rede à Uhum. direita. A direita significa a direita do meu pai, é o lado bom. Daí eles lançaram a rede e a pesca foi assim grandiosa. As redes vieram carregadas de peixe. Então, sem Jesus, eles não conseguiam nada. E com Jesus, eles tiveram muita produtividade na tarefa deles, né? Uhum. Missão deles, e também na vida pessoal deles, né? Na conquista da Uhum. felicidade pessoal deles. Tal qual ocorreu com Paulo de Tarso. Com Sim. Jesus, a Aqui eu pesca dele acabei foi de ler, farta. acabamos de ler aqui que as pessoas simples não perdem e não, já não perdem nem se mantêm presas no emaranhado de complicações, né? De egoísmo, indiferença, vaidade. E as pessoas simples já têm essa facilidade de lidar com as coisas com mais simplicidade, né? Contam com Jesus e vão mais firme com Jesus. A simplicidade é uma qualidade. Com certeza. Claudilane, o texto anterior ele falava ali que a vida nos oferece oportunidades, né? De crescermos, de conquistas morais e intelectuais. Aí o Wilson abordou ali no, nas palavras dele que nós temos a doutrina espírita, né, que é uma grande oportunidade de nós evoluirmos.
Mas e aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita? O que a vida pode oferecer para elas evoluir? Existem outros ensinamentos, né? Que dentro do próprio cristianismo, outras linhas que podem oferecer algum entendimento. Fora do cristianismo, nós temos uma infinidade de sabedorias muito antigas, também com conhecimentos muito profundos, oferecida por outros mestres em outras épocas, para outros povos, de acordo com a necessidade do momento, e que perduram até hoje. E no nosso cotidiano, fora do âmbito religioso, a gente pode, nas nossas vivências, né, com as aprendizagens cotidianas, do nosso trabalho, dentro da nossa família, da gente ir exercitando, então, os valores que a gente já adquiriu, que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, né, que nos foi oferecido pela sociedade, a nossa cultura. Então, tudo isso que a gente foi construindo enquanto ser humano, enquanto ser social. E que a vida vai nos pondo à prova, como a questão que o Wilson colocou antes da honestidade, né? Então, são todas essas questões que a própria lei de causa e efeito em ação vai nos oferecendo. E no caso, assim, um homem simples do campo, existem muitos, né? Eles não têm acesso à filosofia, à religiosidade, muitos deles não têm acesso. O que a vida pode oferecer a eles para crescerem como espíritos? Vou dificultar mais um pouco. Não, é a própria situação. Porque assim, ó, no caso do homem do campo, como tu abordou, eles têm todo um conhecimento dos ciclos da natureza. E do quanto você precisa acompanhar esses ciclos, porque existe uma época certa para plantar, uma época certa para colher, tá? Se você não obedecer essas épocas, você não consegue sobreviver no campo e nem trabalhar e nem prosperar. Então, dentro dessa própria sabedoria deles, né, na troca com a sua sociedade, porque o homem do campo ele tem a sua comunidade próxima, né, a sua própria família, a sua própria vizinhança. Então, nessas trocas, nesses conhecimentos, sempre há um aprendizado e um crescimento. Exatamente. Ele pode desenvolver inúmeras virtudes, né, neste convívio, nessa relação social, nessa interação com a natureza. Até eu estava vendo uma experiência das crianças, né, que estavam colocando cenoura, batatinha, outras raízes, chuchu na água, né, para ver elas brotarem. E algumas não brotam, morrem. Daí a criança fica frustrada, né? Mas isso aí faz parte do aprendizado dela também, né? Nem tudo na vida vai dar certo, né, para ela. Alguma coisa não vai dar certo. E ela cresce com aquela experiência. E a nossa vida é assim também. Em termos de psicologia, a própria psicologia aborda, uma das questões que a psicologia aborda é a frustração. Que o problema dos adultos com problemas, né, a maioria deles tem a sua fundamentação nessa questão de não saber ser frustrado, não saber lidar com as frustrações, né? Então, muitas dessas pessoas, assim, que buscam compensações, né, ou têm atitudes extremas, porque elas não sabem perder, elas não sabem se frustrar. Então, dá para a gente observar que não seria uma teoria, né, que a vida pode oferecer. A teoria também faz parte do pacote. Mas caso não haja a própria experiência física, né, aonde aquele espírito estiver, é uma grande oferta para ele poder crescer e evoluir. A convivência em família, o amor, o aprender a repartir, superar
muitas vezes carências materiais, né, em família, ele desenvolve a união, né, das pessoas. Viu, César? Tu abordasse ali o homem do campo. Na época que eu vivi no interior, um desafio bastante forte para o homem do interior é a questão do clima. Tu faz todo o teu trabalho, tua plantação, porque você precisa daquilo para a tua sobrevivência, da tua família, da tua vida. E uma época de sol, é suportar essa época do sol. Então é um grande desafio para o ser humano. Que eu acho que entra nessa parte mais moral, né, de tu ter que resistir isso. E o outro é quando vem a temporada de chuva, né? Excessos de chuva, também o homem do campo sofre bastante. Ele também tira aprendizado aí. Tem pessoas que pensam, né, Paulo, que na cidade é que nós vivemos angustiados, ansiosos, né? Porque as coisas acontecem rapidamente e muitas vezes falta recursos para suprir todas as necessidades nossas. Mas o homem do campo também. Ele depende do tempo, está todo dia observando o tempo. Constantemente. Ele vive também o seu drama, né? Isso aí também. Hoje está mais. Hoje a tecnologia chegou no campo, então está um pouco mais, tem irrigação, mas uma época de chuvarada não tem como. Não tem como evitar. A chuvarada, a chuva de pedra, tem muita coisa, né? Que nem a tecnologia não pode resolver. Né? Vamos adiante, então. César, ainda a respeito dessa tua pergunta que você fez sobre pessoas que não têm os acessos que nós temos de instrução e de ensinamentos. Às vezes as pessoas perguntam por que famílias miseráveis mesmo, que não têm nada, têm tantos filhos, e se revoltam com isso. Pensam essas pessoas que aqueles espíritos nascem sem um futuro e que na vida não podem aprender nada a não ser coisas menos favoráveis para eles. Mas o fato é que nós não sabemos de onde vêm esses espíritos, qual era a situação deles antes de nascer. Nós temos informações de que nesses últimos tempos de transição planetária, em que a Terra está mudando para um mundo de regeneração, muitos espíritos que estavam em regiões de extremos sofrimentos no plano espiritual, como se prisioneiros fossem, de fato eram, estão reencarnando entre nós. Isso já vem há algum tempo. E mesmo antes, vários espíritos em regiões do astral inferior têm a oportunidade de reencarnar na Terra, e para eles, aquilo que para nós é um sofrimento extremo é um refrigério. Primeiro porque eles se veem livres dos seus adversários espirituais. Muitos vivem por um tempo indeterminado, subjugados por espíritos vingativos, que foram suas vítimas no passado e que os torturam no plano espiritual, até que são resgatados e trazidos à vida de novo. E alguém pode perguntar, mas o que eles aprendem nessa vida? Hoje eu e a Irene passamos por um bairro de ruas extremamente estreitas, onde se passa apenas um carro. A gente até fica chocado com a diferença do ambiente em que nós vivemos. E a pessoa pode pensar, o que essas pessoas aprendem ali? Aí eu lembrava de quando éramos nós pequenos, as casas que nós vivíamos. As casas que essas pessoas vivem hoje são bem melhores que aquelas que nós vivíamos. E nós aprendemos, nós convivíamos com pessoas de toda a estirpe, a maioria trabalhadores, mas alguns até delinquentes eram. Mas graças à orientação de nossos pais, nós conseguimos aprender a superar as dificuldades pelo trabalho, pela honradez, pelos valores dignos da vida. Então aprendemos, mas muitos desses irmãos não têm essa oportunidade. Tem pais que não têm a estrutura dos nossos e que não são capazes de transferir a eles aquilo que nós recebemos como ensinamentos que norteiam o nosso proceder. Mas mesmo assim, eles estão numa situação melhor. E já é um passo. Nós não somos capazes de aquilatar
as regiões de sofrimento que esses espíritos estavam e que nasceram aqui. Nós não podemos, eu apenas friso aqui, generalizar. Todo espírito que nasce numa família miserável vem da região de extremo sofrimento. Não, tem espíritos missionários que nascem ali para dar o exemplo, que nascem inclusive para alavancar o progresso daquele lugar. Teve uma ocasião em que eu participei de um curso que o tribunal nos concedeu, que tratava do meio ambiente. Nós fomos num lugar de reciclagem em Porto Alegre. E lá encontramos um jovenzinho, ele conseguiu o título num determinado tipo de luta, não sei se era judô, acho que é judô, campeão de Porto Alegre, para surpresa deles. Depois campeão estadual, depois campeão brasileiro. Aí foi convidado para participar de um campeonato mundial. Eles conseguiram lá arrecadar recursos e conseguiram enviá-lo. Ele ficou em segundo lugar, perdeu, não sei se para um japonês ou um russo. E aí ele foi convidado por um lutador lá dos Estados Unidos para se mudar com a família para os Estados Unidos. E lá ele receberia toda a infraestrutura, casa para morar, e uma quantia expressiva de dinheiro por mês para se dedicar às lutas que desenvolvem lá. E, para surpresa de todos, ele recusou. Ele prefere ficar ali, naquele bairro que ele está em Porto Alegre, com o objetivo de demonstrar aos outros que não precisam ir por caminhos tortuosos, que podem seguir o exemplo dele. Eles já avançaram muito. Lá tem um colégio que atende, uma escola, não é um colégio, que atende 400 crianças. Tem um trabalho em que os adultos fazem reciclagem e sobrevivem disso. Um lugar que era um lixão virou uma praça, tem um centro de cultura, ginásio de esporte, tem de tudo. E esse menino é o exemplo, é o herói deles. E humilde. Ele foi apresentado para nós, não se envaideceu, até ficou meio afastado. E um tipo de espírito que nasce numa situação dessa para alavancar o progresso daqueles outros que estão em situação. Eu entrei nessa questão para que nós não fiquemos divagando. Às vezes a gente acha que só aqueles que nascem em situações semelhantes às nossas é que conseguem avançar. Nós não imaginamos o progresso que esses espíritos têm. Alguns negligenciam, mas é oferecidos a todos os exemplos. Esse rapaz é um exemplo positivo. E no próprio bairro tem vários exemplos negativos. Então os espíritos lá inseridos vão escolher. Assim como nós escolhemos, eles também têm essa oportunidade. Muito bem. Então vamos adiante. Paulo Leite, segue na leitura, faz favor. Aprendemos que ver segundo os padrões determinados por Jesus significa ser humilde e conhecer a verdade. Como está demonstrado na frase, e já via ao longe distintamente a todos. Ver ao longe e distintamente tem o significado de ver além ou acima das aparências, enxergando o próximo como irmão, já que todos somos filhos do mesmo Pai. Não se trata, pois, de visualizarmos as pessoas como caricaturas humanas, como árvores que andam, mas como companheiros em processo de caminhada para Deus, portadores de peculiaridades e valores próprios, os quais nos concedem a oportunidade de colocar em prática a orientação de Jesus, registrada pelo apóstolo João, que vos amais uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 a 35. Então vamos fazer uma análise desse trecho que o Paulo acabou de ler, que nos remete ao seguinte pensamento: o que significa ver ao longe? O que significa ter uma percepção mais ampla da verdade
da sociedade em que nós vivemos, né? Às vezes eu vejo assim sociólogos fazendo um comentário sobre sistemas sociais e fico impressionado como a gente não consegue perceber aquilo, como a gente não consegue ver aquilo. Então nós temos uma visão muitas vezes curta, como aquele homem ali que estava precisando da intervenção de Jesus para ampliar a sua visão, para depois ele começar a ver as caricaturas, né? Os homens semelhantes a árvores que andam, né? E mais tarde ele aumentou a sua visão. E o espírito em evolução não é diferente. Claudilane, você concorda com a minha opinião aí? Sim, concordo. E é aquilo que nós estávamos comentando antes, e que o próprio Wilson falou. Então, esse ampliar a visão, enxergar mais ao longe, pode passar por essa questão do conhecimento, né, que é a nossa vivência aqui, porque a doutrina nos traz muito esclarecimento nessa área, né, do intelecto e da moralidade, mas também passa muito por essas questões de vivências e de exemplos, como ele estava citando ali, nesse bairro que ele conheceu, desse rapaz que ele conheceu. Então, são muitos os caminhos possíveis dessa evolução que Cristo traz para cada um, de acordo com o seu nível evolutivo. Então, isso é muito importante, porque da parte da espiritualidade sempre há um respeito para conosco, no nosso momento evolutivo e na nossa capacidade de interpretar a situação atual. Muito bem. Celoni, você que é professora de história também, além de muitas funções que você exerce, os povos bárbaros que viveram na Terra eram muitos, né? Muitos povos bárbaros. Em que época eles viveram aqui? E como é que era o tipo de vida deles? Eles eram explorados, né, pelos grandes impérios romanos. Na época, eles comandavam tudo. E eles eram chamados de bárbaros justamente porque eles não podiam lutar pelos seus direitos, né? Muitas vezes não quer dizer que eles eram bárbaros piores do que os romanos, dos egípcios, dos grandes impérios da época. É só porque eles eram assim marginalizados por aqueles grandes reinos, né, imperadores, que eles tinham que ser subjugados, eles tinham que pagar grandes impostos e ser explorados por aqueles reinos. Eles viviam, claro, na antiguidade, antes de Jesus, né, com dificuldades. Tudo teria que ser feito, construído por eles, muita luta, muita violência para defender o seu povoado, onde eles viviam. E é uma dificuldade enorme se nós fôssemos comparar com os dias de hoje, né? Acredito que viviam muito pouco tempo devido às dificuldades que eles tinham naquela época. Então, se um espírito desses, né? Depois nós tivemos a partir do ano 1000, né? Veio aquelas nações mongóis, né? Que viveram na Terra também. Eram muito hostis, né? Muito primitivos. Até tem um livro de São Francisco que fala que havia uma época em que o símbolo, né, de Satanás seria preso. É que esses milhões de espíritos, né, eles ficaram numa cidade espiritual impedidos de reencarnar na Terra. Mas chegava uma época em que o Satanás seria solto. Daí o livro de São Francisco fala que esses espíritos que começaram a receber novas oportunidades de reencarnar na Terra. E foi mais ou menos no ano 1000 em diante, né, que teve a chegada deles. E eles perturbaram muito o planeta. Eles eram muito hostis, né, e ignorantes e primitivos. E ao reencarnarem nos dias atuais, esses espíritos,
nessas condições, né, em bairros de extrema pobreza, para nós é chocante, mas para eles talvez não seja, como o Wilson falou antes ali, né? Muitos deles poderiam estar nas regiões umbralinas e receberam novas oportunidades. Essa visão, a doutrina espírita nos traz, né? É uma visão aprofundada, que amplia a nossa visão espiritual das coisas. E muitas pessoas também conseguem ter uma visão mais aprofundada da sociedade em si, dos sistemas sociais que muitas vezes o regime ele faz com que multidões de pessoas fiquem iludidas e acabam sendo exploradas em todos os sentidos. E elas não se percebem disso. Criam uma condição na cabeça delas que elas têm que viver assim, porque assim tem que ser, né? Elas não lutam pelos seus direitos, né, por uma vida melhor, uma sociedade melhor. Não conseguem. Porque falta para elas essa visão ampla, né? A visão delas é limitada. Vamos adiante, pessoal. Alguém tem algum comentário a fazer? Eu só vou pedir permissão para compartilhar com vocês uma foto que eu comentei daquele bairro que nós fomos fazer o estudo lá, né? Na Vila Pinto. Essa que está aparecendo aí, ó, está aparecendo para vocês agora, é a fundadora desse centro de reciclagem. O nome dela é Marli. Ela veio para Porto Alegre, viu a necessidade do lugar e criou esse ambiente. Aqui é o espaço onde eles fazem a reciclagem, mas o lugar lá é bem mais amplo, né? Aqui tem o pessoal fazendo a seleção dos produtos que vêm nas embalagens. Vamos ver se tem mais alguma coisa embaixo. Aqui onde aqui estão as crianças, ó, estudando. Essa aqui não sei quem é alguém que trabalha lá. Então é um projeto bem interessante. Até se a pessoa tiver a oportunidade de conhecer um dia, aprende-se muito, inclusive, de como selecionar o material para que haja uma melhor seleção e facilidade para que eles, inclusive, não se machuquem. Quando a pessoa coloca um vidro nos recipientes, por exemplo, tem que ser adequado para que não se corte. Aqui tem um material que eles separam, ó, tudo embaladinho. É um ambiente muito interessante. De um lixão, tem todo esse projeto aí, ó, um troço espetacular. E fica em Porto Alegre. E esse jovem, ele aprendeu lá o que ele desenvolveu, e hoje é um exemplo para toda aquela comunidade. Então é interessante que a gente olha a vida de uma forma diferente. Essa senhora, Marli, ela viu uma oportunidade de fazer o bem num lugar que ninguém imaginava. Ela, no começo, ela disse que se reunia com as mulheres, com a permissão dos líderes do tráfico no ambiente, que exploravam essas mulheres, mas sob vigilância de 2 homens. Ela disse isso, mas nós não conversamos com ela, já tinha desencarnado. Quem disse isso foi o neto dela para nós. E aí, olha a técnica dela. Reuniam-se as mulheres, muitas eram vítimas até de agressão no lar, e não poderiam conversar uma com a outra sobre os seus problemas e um meio de solucionar. Então, ela usou a seguinte técnica. Eles começaram a falar de coisas de mulheres, que não interessavam aos homens, como assim de menstruação e coisas do gênero. E aí, aqueles 2 que estavam ali ficavam meio desanimados, fumavam baseado, segundo as palavras dele, e se afastavam. E daí ela aproveitava e desenvolvia suas ideias. E daí ela foi criando recursos, se juntou com um hotel da cidade, que fornecia o material para reciclagem, e começou devagarinho, e hoje é esse grande projeto que continua lá. Então, sempre a vida nos oferece oportunidade. A pessoa que precisa aproveitar. É claro que essa senhora aqui, a Marli, é um daqueles espíritos que nós comentamos antes, que tem um potencial que é diferenciado, e que nasceu numa situação não muito favorável, mas que possibilitou a ela colocar em prática o seu projeto de ajudar essas pessoas. Porque muitos de nós achamos
que para ajudar os outros precisamos ter dinheiro. Muitos até sonham em ganhar na loteria para dedicar um pouquinho daquilo que ganhar em benefício do próximo. Por que não fazer como essa senhora? Nós não temos essa capacidade, ou até podemos ter e não conhecemos, mas começar como der. Se não somos capazes de liderar um projeto assim, nos incorporarmos a uma organização que já faça isso. Nas instituições religiosas tem equipe de pessoas que fazem isso, tem os trabalhos voluntários, é só procurar que se descobre onde fazer. Então não falta. E isso em todos os campos da sociedade sempre tem um meio de a gente fazer alguma coisa de positivo. Muito bem. Então vamos adiante com a nossa leitura. Claudilane, faça o favor, segue na leitura para nós. Mandou. Não. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículo 26. A frase mandou-o para sua casa, dizendo, nos conduz a dupla interpretação. A primeira é literal e está relacionada ao ambiente doméstico, onde convivemos com os familiares e amigos próximos. Trata-se do local apropriado para a execução das responsabilidades e dos deveres definidos pela reencarnação. A segunda diz respeito à casa íntima, a mente do espírito, plano onde se opera as aquisições necessárias ao progresso espiritual. Vamos comentar? Lê mais um trecho para nós, hein? Recomenda também Jesus: não entres na aldeia. Nada há de complexo ou incoerente nessa instrução. Se fizermos uma análise não literal, extraindo o espírito da letra. Trata-se de uma recomendação justa e prudente, indicando que o doente, para se manter permanentemente livre da cegueira, não deve retornar à posição anterior, antes de ser curado. Não entres na aldeia é a ordenação precisa do Senhor, que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. A cura só se concretiza quando o imperativo de Jesus, não entres na aldeia, é de fato assimilado. Quando o espírito entende que é preciso recolher-se à sua própria intimidade, sua casa, deve fazer reflexões apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Se a mente renovada eleger como padrão de comportamento ou manter-se em sintonia com o alto, é para aí que deve canalizar seus esforços. Muito bem. Então vamos fazer uma análise. O que você conseguiu extrair, Claudilane, desse texto aí? Tá. Fala de casa e fala de aldeia e tudo mais. Nesse segundo parágrafo aqui, né, da recomendação não entres na aldeia, né, então ele trata sobre esse caminho da cura. Porque quando eu estava estudando essas questões da psicologia, da programação neurolinguística, então, de uma maneira geral, esse processo de cura tem a ver com essa frase aqui, que diz que a cura só se concretiza quando esse imperativo de Jesus é de fato assimilado, né? Que você não pode retornar à posição anterior, àquilo que você era ou que você tinha antes de ser curado. Então, para que haja essa evolução, para que haja essa melhora espiritual, mental, emocional e física,
o ser humano precisa se desvincular das coisas do passado que não lhe fazem mais bem. Então, precisa modificar a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, os seus próprios sentimentos, né, para que esse processo de evolução aconteça. Se não, você cura um problema e mais adiante esse problema retorna, ou um problema semelhante volta a acontecer, porque essa cura não foi realmente efetivada. Então, a pessoa ela entrou na aldeia de novo, ela retornou ao seu processo antigo, né, e refez o caminho da doença, refez o problema, retornou a todo o processo, porque ela não efetivou a cura, ela não aprendeu o que precisava ser aprendido, né? Então, essa reforma íntima, na realidade, não aconteceu. E a questão aqui do mandou para a sua casa, como ele bem explica aqui no começo, casa tem a ver também com esse ambiente material, nossas relações familiares, tudo que nos cerca aqui na materialidade, e também tem a ver com a nossa espiritualidade, a nossa casa interna, né, a morada da nossa alma. Então, tanto numa questão da nossa vida material, quanto na questão da nossa vida espiritual, né, essas relações são responsabilidade nossa. E todas elas ocorrem para que a gente possa evoluir, de acordo com o nosso livre-arbítrio sempre. Então, nos é dada todas as oportunidades possíveis para que a gente evolua e melhore. Mas a escolha final sempre é nossa. Exatamente. Jesus sempre usou essa expressão casa, né, como no sentido de reduto íntimo, né, casa mental. E nós temos no nosso reduto íntimo o inconsciente puro. E ele é que nos ampara, que nos dá o suporte para podermos vencermos a nós mesmos, sairmos vitoriosos. E por isso que o texto ali diz, vá para a sua casa, né? Que não entre na aldeia. A aldeia já não é o reduto íntimo, já é o exterior, né? O exterior é que influenciou esse homem para que ele caísse naquela condição de perda da visão, né? E encontrasse dificuldade na sua caminhada evolutiva. A aldeia. Então, evite a aldeia, evite essa influência interior. Volte-se para dentro de si e busque na sua intimidade a centelha divina. A centelha divina que vai proporcionar para que você desenvolva esta visão ampla e espiritual. Conhecer a verdade. É interessante certas coisas, César. Eu aqui lembrando essa questão da recomendação do não entres na aldeia. De uma certa maneira, a gente encontra isso até hoje, atualmente, até em círculos mais assim relacionados à produtividade, a esse pessoal que lida com o coach, esse pessoal assim que lida com o estabelecimento de metas, que trabalha com toda essa área e está incentivando o pessoal a se organizar. Esse dia eu estava assistindo até um palestrante dessa área, e daí ele comentando, ele fez até uma brincadeira a respeito da mesa onde nós nos sentamos. Se você senta numa mesa com pessoas onde você é a pessoa que mais se destaca, você está na mesa errada. Você tem que trocar de mesa. Porque ali onde você está, você já não tem mais condições de aprender. Você tem que sempre estar cercado de pessoas que possam te puxar para cima, que possam te ensinar alguma coisa mais, com as quais você possa aprender mais. E daí ele faz toda uma análise a respeito dos nossos comentários, do nosso dia a dia, para onde que a gente direciona o nosso pensamento, nossos hábitos, desde que você levanta até a hora que você vai deitar.
que tipo de relacionamentos você incentiva. Que tipo de pessoas você procura para se relacionar? Que tipo de notícias, tipo de programa na televisão você assiste? Que tipo de livros você lê? Quando lê? Então, coisas assim. Tudo relacionado a essa questão do ambiente. E das escolhas que a gente faz dentro desse ambiente. É evitar essa aldeia perigosa, né? Isso. Que pode nos contaminar das influências externas. César, posso dar uma opinião Pode minha? e deve, Jenny. É que às vezes é tão necessário o nosso íntimo que nós temos que nos recolher para ter a nossa canalização com o mundo espiritual, para a gente canalizar as coisas, as energias positivas. E se nós entrar em, vamos supor, como a Lilo diz, não entre na aldeia, muitas vezes tu entra em um lugar que às vezes vai se sentir mal, vai se sentir bem, e muitas coisas assim é como eu entendo, que a gente não pode julgar a pessoa ou pela aparência, ou física, ou como ela vive, que dentro dela, às vezes, tem uma pessoa de uma mente de espírito tão elevado, um aprendizado tão grande, que essa pessoa ela passa, às vezes, uma energia, pensamentos, que ela pode ajudar muito e muito um ser humano na versão do dia a dia dela, de qualquer pessoa, que geralmente ela não tem estudo, ela não tem muito aprendizado, mas ela tem uma sabedoria tão grande que vem de dentro dela, que passa essa energia, que às vezes uma pessoa está tão para baixo, que ela acaba te dando assim, um ânimo tão grande, e fazendo-te enxergar a vida de outras maneiras, principalmente nesse mundo como a gente está hoje em dia, de tantas doenças, de tantas coisas que está acontecendo. Então a gente tem que ter essa canalização mais para o mundo espiritual, ter esse recolhimento íntimo que nós temos que ter para a gente pensar no nosso dia a dia e tirar as conclusões do que nós temos fazendo proveito com tudo isso que está vindo, que está acontecendo, né, César? Porque geralmente a gente está vivendo nessa etapa e muitas vezes a gente não está tirando um aprendizado necessário de tudo isso, né? É, exato. Essas experiências que nós estamos passando agora, nós temos que procurar extrair o máximo possível de aprendizado, né? Que sirva de aprendizado. Eu sempre, quando faço orações para alguém, né, eu peço que aquela experiência traga grande aprendizado para aquele espírito, né? Com certeza. Um dia, mesmo que seja algo ruim, um sofrimento, né? Aquilo passa. Mas aquilo precisa fazer com que aquele espírito cresça, né? Que não se repita de novo. Isso aí, né? Porque às vezes a gente diz, a pessoa, como ali foi dito antes, mais simples, mais pobre, às vezes são menos vista, mas ali às vezes tem um coração tão brando naquela pessoa, uma sabedoria tão grande, que nem ela mesma sabe que ela é capaz de ajudar a outra, né? E por que elas não são vistas? Por que elas são ignoradas? Porque a maioria das pessoas estão com essa cegueira espiritual. Pois é, isso aí que eu estava pensando durante a leitura. No momento em que eles desenvolverem uma visão mais ampla, eles vão perceber aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem muito a dar e muito a contribuir para a sociedade, para o todo. Sim. Era isso, César. Então vamos adiante. Segue na leitura, faz favor, Claudilene. A propósito, esclarece Emmanuel. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são
os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia, antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Muito bem, Claudilene. Então vamos analisar esse trecho. E eu gostaria da participação da Terezinha Isolan a respeito desse texto aqui de Emmanuel, que fala que muitas pessoas procuram o Cristo para curarem as suas enfermidades, para receberem ajuda. Por que elas não conseguem promover a autocura, auxiliar a si mesmas, Terezinha Isolan? Olha, eu penso assim, ó, Selva, que as pessoas em si, elas necessitam de conhecer-se e ter a fé, ter conhecimento, ter a fé, acreditar. Eles procuravam, no caso de Jesus, como, vamos dizer assim, uma solução imediata. Eles queriam aquele milagre, aquele benefício, mas eles não estavam assim, como é que eu vou dizer, preparados, não queriam aquela mudança que eles sabem que deveriam ter. E assim as pessoas querem o melhor, mas não estão preparadas para o trabalho, porque tudo precisa, tudo aquilo que a gente vai fazer ou pretende ter, ele demanda de um trabalho, de um esforço, de uma ação, e muita gente quer o quê? Quer os benefícios, né? Mas não quer o trabalho. Eu penso isso. Exato, Terezinha. Até tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que a Maria, esposa de Zebedeu, se eu não estou enganado, ela apresentou 2 filhos dela para Jesus, né? Para que Jesus os levasse ao reino dos céus e o colocasse à sua direita, os filhos dela. E Jesus disse assim, perguntou se eles estavam preparados a beber o cálice que ele iria beber, né? Então Jesus estava dizendo, eles estão preparados para seguir os meus passos, para fazer os mesmos testemunhos que eu vou realizar, né? Se eles estivessem preparados, eles teriam colocado à direita de Jesus. E mesmo assim, né, Jesus ainda esclareceu que caberia ao Pai tomar esta providência, não a ele, né? Porque essa lei de ação e reação, a lei que traz mérito para os espíritos, é uma lei celestial, então é a lei que vem de Deus. Então é ele que é responsável em promover esse processo de elevação espiritual. E esse texto fala justamente disso. Tu tem aí a apostila, Geni? Viu, César? Ainda sobre essa questão que foi lida aqui do que o Emmanuel fala, é que se encaixa muito aquela situação da oração.
que fazem a oração pedindo, pedem tanta coisa na oração, e raramente a gente lembra de agradecer por tudo que já teve, por tudo, reconhecer tudo que já conseguiu, que foi agraciado, que foi abençoado. Ou muitas vezes pede a cura para determinado problema, mas não tem uma atitude, né, que condiga com isso. Ah, eu peço que me livre do vício da bebida, mas não faço nenhum esforço para parar de beber. Exato. E seguir os passos de Jesus é fazer a sua caminhada, seguir os seus exemplos, né, de vida. E isso que as pessoas não querem. Perguntou se eu tinha Sim, perguntei. Eu não tenho, César. Então tá bom então. Então vamos lá. Seloni, lê mais um trechinho então, faz favor. Bem, a interpretação espírita da cura do cego de Betsaida nos faz recordar Saulo de Tarso, que ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física para que pudesse enxergar as claridades espirituais. Eis o que aconteceu ao valoroso apóstolo dos gentios, segundo o relato de Emmanuel. Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas, para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, uma vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, um local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos do que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina, as convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente, concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor e recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada pela ideia de angústias e desamparo. Então vamos fazer uma análise, Seloni, desse trecho que você acabou de ler. E como nós havíamos comentado no encontro anterior, Saulo se encaixa muito bem nesse processo aí de cegueira espiritual, né? E que a aldeia oferecia para Saulo, Seloni, antes dele se converter ao cristianismo e se tornar Paulo. Eles tinham raiva dele, porque ele era um cobrador de impostos, né? Ele era violento, ele era mau. E quando houve a cegueira, ele pôde se introspectar, né? Para dentro de si mesmo, pensar no seu problema, orar e pensar em si, ir para dentro da sua casa mental e verificar as suas ações, o que tinha que mudar, como lida aqui, né? O Saulo, ele era Pode continuar. A aldeia é a sociedade, assim, né? Onde a gente se expõe a tudo que a sociedade nos oferece. Acho que é isso que eu ia falar. Ele tinha, né,
um grande reconhecimento pela sociedade da época, pelos judeus. Era um doutor da lei, era um poliglota, né? Era respeitadíssimo naquela sociedade, mas era a aldeia que estava o influenciando, né? A sociedade exterior. E ele, segundo o texto aqui, né, ele ficou 3 dias sem a visão, e serviu para ele meditar, para ele fazer uma análise de como estava a vida dele, do que ele precisava fazer para realmente mudar, porque ele conseguiu entender que ele estava totalmente errado, estava mergulhado numa ilusão que o haviam impostos aqueles seguidores do judaísmo, né? Os fariseus, eles mesmos tinham nas mãos dele um grande tesouro, que é a Torá, né? A Torá de Moisés, os ensinamentos da Torá. E eles botaram tudo a perder. Acabaram desenvolvendo uma cegueira espiritual. E Saulo de Tarso precisou de Jesus. Jesus foi até ele, né, para ele sair dessa cegueira, que ficou simbolizado com uma cegueira física, né? Mas o mais importante foi a visão espiritual que ele desenvolveu após aquele fato, aquele encontro com Jesus. E como o Wilson falou ali, ele valorizou a sua carreira missionária nesse sentido, nesse desabrochar das luzes interiores, né, que ele conquistou, que ele conseguiu. E para a humanidade hoje é de extrema importância toda aquela jornada, aquela caminhada. O cristianismo não existiria hoje se não fosse Paulo de Tarso, como ele é. Todo o mundo ocidental se tornou cristão por causa dele. Ele levou o cristianismo até para Roma, que era uma sociedade dura, né, politeísta, pagã. Ele conseguiu introduzir o cristianismo em Roma, inclusive nos exércitos romanos, né, que eram proibidos de adorarem a Jesus, né, de participarem deste movimento. E ele conseguiu essa façanha daí. O Império Romano, que era todo poderoso, se viu obrigado a se converter, a se tornar cristão. Claro, houve um sincretismo religioso, mas aconteceu essa transformação. Eles introduziram muitas coisas no cristianismo que não era do cristianismo puro. O cristianismo dos primeiros 3 séculos era bem diferente, né? Igual o espiritismo tenta ser agora, né? Mas não fosse Paulo, não fosse essa influência, esse trabalho dele com Lucas, com Pedro, com todos os outros, né? João, isso não iria acontecer. Viu, César? Chamando a atenção ali que Paulo ficou 3 dias cego, ele precisou disso aí. E nos nossos dias atuais hoje acontece bastante. Muitas enfermidades que nós passamos, nós temos nossos anjos da guarda, os espíritos que velam por nós e se preocupam, que são enviados de Jesus. Muitas enfermidades são causadas já para nos chamar a atenção, e nós devemos fazer uma reflexão disso, se não é para nos chamar a atenção de algo que nós estamos nos desviando, para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar em cima de qual caminho a gente está tomando. A gente sabe que tem muitas enfermidades que são inerentes do nosso dia a dia, mas tem umas que são mais profundas, que é para nos chamar a atenção. Como diz assim, é o sino que toca, né? O que eu devo fazer para mudar essa situação em que eu me coloquei, né? Na maioria das vezes nós nos colocamos naquela situação. Tá até no Antigo Testamento, né? A lei de Deus é perfeita. Se não me engano, nos Salmos, um dos Salmos.
Então, por que é perfeito? Então, tudo que ocorre conosco é algo que nós mesmos produzimos. Então, não existe injustiça, né? Nunca devemos nos colocar na condição de vítima, de injustiçado. É, como diz aquele ditado, né, César? Nós estamos nas escolas da vida, onde Deus e Jesus é o professor. Mas, porém, nós temos que saber o que nós vamos escrever no nosso caderninho, porque lá no final nós vamos ter que ter a prova. Tudo é registrado, né? Com certeza. E Mas é a lei das causas e efeito, né? Temos aí para aprender e tentar dar o melhor a cada dia que passa. Tentar evoluir. eu sempre assim procuro lembrar os irmãos, né, da casa espírita, o tesouro que nós temos nas mãos, né? Eu estava vendo no YouTube um estudo realizado por cientistas. O tema era o espírito, o que é o espírito. Daí eu me interessei, né? Vamos ver o que eles pensam, o que é o espírito. Daí eles focaram na essência da vida, mas não na essência espiritual. Eles confundiram com o fluido vital, né? E que essa vida é passada de um ser para o outro, de nós vai para a natureza e volta para os outros seres humanos. E não existe uma individualidade, como a doutrina espírita nos ensina. Então, para ver assim, que certos ramos da ciência têm uma caminhada ainda, né, até chegar naquilo que a doutrina espírita já há um século e meio, pouco mais, está nos trazendo a informação. Nós temos um tesouro assim maravilhoso nas mãos, né? E temos que aproveitar. Como diz o texto ali, que a vida nos está oferecendo. Fazer bom uso nessa. Isso, fazer bom uso. Né? Tem alguma colocação, Wilson? Eu só queria relembrar aqui uma página anterior, vou compartilhar para que nós analisemos, em que eu achei de bastante importância, que diz assim, quando fala ali daquelas pessoas que esperam do Cristo uma dádiva que desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares. Daí o texto prossegue dizendo assim, em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam. E eu destaquei ainda mais, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Quem são estes? Porque as pessoas esperam em Cristo mais do que a sua ascensão espiritual, que lhes possibilitará uma cura plena, porque a saúde plena não é só física, ela é mental e física. E isso já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Saúde é um equilíbrio mental e físico, não apenas físico. E a maioria das pessoas procuram as religiões em busca de curas físicas. Basta uma casa qualquer, de qualquer orientação religiosa, apresentar alguém que faça a cura física e a casa se enche de pessoas. O Espiritismo pode fazer curas, mas não é o foco de cura física. A cura que o Espiritismo busca nos trazer é a cura espiritual, aquela que vem de dentro para fora. Que a gente fazendo a transformação moral, andando num ambiente que nós geramos diferente, salutar, aos poucos a cura vem. Se não vem nessa encarnação, virá numa próxima. Nós não precisamos retornar aqueles que sofrem injunções físicas na mesma situação. Basta que faça essa mudança. Então eu só voltei nesse ponto, e depois aqui a questão do Saulo. Saulo não ficou se lamuriando porque perdeu a visão. Ele aproveitou o momento para fazer reflexões. Ele orava, diz aqui, a Deus para que eu não deixasse sem socorro,
pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústias e desamparo. Ele não pediu que trouxesse a visão física, ele queria que clareasse a mente. Olha a diferença de um espírito de grande envergadura, como era Saulo, antes mesmo de adotar o nome que é mais conhecido como Paulo. Porque ele conheceu a verdade. E ele fez essa transformação. Não foi como aqueles lá que creem e descreem. Quem são esses? As pessoas às vezes entram numa determinada religião e passam a acreditar, aquela fé cega, não raciocinada. Aí acontece qualquer coisa que contraria a sua fé, deixa de crer. E outros estudam e não aprendem. Tem quantas pessoas que leem os livros chamados sagrados, que estão na Bíblia, e não aprendem, não enxergam o que está escrito. Ficam presos à letra e não compreendem o que está por trás da letra, que é o espírito da letra. Esperam e desesperam. As pessoas que têm uma certa esperança, daqui a pouco não têm mais. Quantos nos dias de hoje estão desesperados? Parece que nunca tiveram fé, ou pensavam que tinham. Não compreendem que Jesus está no comando e que isso tudo vai passar. Se ele está no comando, o planeta não está à deriva. Outros ensinam e não sabem. Quantas pessoas querem ajudar os outros e não sabem nem o que estão dizendo. Tem pessoas que sofrem ou que se encontram em situação difícil e aí perguntam a um dirigente religioso, que não é espírita, claro, as razões disso tudo. Onde está Deus? Deus é justo? E eles não sabem o que dizer. Diz assim que nós não podemos sondar a mente de Deus e que devemos apenas aceitar. Só que essas pessoas pensam assim, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que um parente meu, um filho, um pai, tem que passar por isso? E aí acabam se desesperando e até desacreditando em Deus. Então é preciso saber, o Espiritismo nos traz esses ensinamentos, que ensina para nós as leis de causa e efeito, e nos ajudam a confiar e não duvidar. Porque se você sabe, não é uma questão de fé, você sabe. A fé cega, ela é embasada numa confiança sem questionamento. A fé raciocinada é aquela que entende, porque ela sabe, ela não mais acredita, ela sabe que as coisas são assim. Alguém que queima a mão no fogo sabe que o fogo queima. Não adianta alguém dizer que não queima, ele vai saber. Assim é a fé raciocinada. E isso Paulo estava em busca, diferentemente de outros que às vezes na situação semelhante apenas buscam a cura física. Até inclusive no fim da vida de Paulo, ele foi submetido à sentença, né, dos romanos, e o romano começou a tremer, o pretoriano aquele, na hora de decapitar o Paulo. E o Paulo estava mais seguro do que ele, disse para ele assim: cumpra o teu dever, soldado, e eu vou me encontrar com o meu mestre, e você depois vai se encontrar com o teu. Então, na iminência de ser morto, Paulo estava com a certeza absoluta que ia se encontrar com Jesus. E ele passou para o outro plano, e alguns segundos ele caiu em escuridão. E o que ele fez naquele momento? Porque ele tinha, né, um resgate, alguns segundos de resgate de faltas pretéritas. Ele disse assim: mesmo estando numa escuridão profunda, nós podemos trabalhar para Jesus, né? E se levantou de pé. E aí apareceu uma luz para ele, o Ananias de novo, que trouxe a visão, né, na terra, né, quando ele estava encarnado, a visão física para ele, e a visão espiritual, que começou a ensinar o evangelho para ele nos primeiros momentos. Novamente o Ananias trouxe a luz para ele, né, e levou ele para as esferas superiores. Então é impressionante a fé que esse homem tinha e deixou como exemplo para todos nós. Essas informações, quem quiser saber onde encontrar, está lá no Paulo Estevão, né, César? Paulo Estevão. Em outras partes não se encontra isso. César, eu sei que o horário já passou, nós temos só 2 parágrafos para terminar isso aqui. Poderia alguém fazer a leitura para nós encerrarmos, quem sabe? Leia, Wilson. Leia você então. Então vamos compartilhar aqui com os internautas e também com os participantes do grupo. Sabemos
que passados 3 dias em que o apóstolo se encontrava cego, Jesus enviou o idoso Ananias, que em seu nome curou a cegueira de Paulo. O diálogo que acontece entre o beneficiado e o benfeitor revela o que acontece quando a cura ocorre sob o amparo de Cristo. Ressuscitastes-me para Jesus, exclamou o jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílio à miséria da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar nos olhos. E assim nós vencemos essa etapa desse estudo e podemos aquilatar o que é uma verdadeira cura, demonstrada pelo relato do acontecido com Saulo, que depois nós conhecemos ele por Paulo, adotou esse nome, e que sabe aproveitar uma bênção que vem do alto para produzir o melhor. Muitas pessoas, às vezes, queremos a cura física para satisfazermos os nossos anseios orgânicos, podermos comer um pouco mais, beber um pouco mais, até abusar das energias físicas em vez de utilizarmos os recursos que Deus nos dá para produzirmos o melhor. Então, que possamos ficar com essas reflexões que esse estudo nos oferece no dia de hoje. Bom, gostaria então de agradecer a participação de todos e que no próximo sábado possamos estar novamente reunidos, se Deus o permitir. Gostaria de convidar a dona Antoninha para fazer a prece de encerramento de nosso estudo de hoje. Eu convido todos os irmãos que se encontram neste estudo tão lindo, tão bom, tão sagrado. Me resta agradecer a Deus, agradecer ao Mestre amado Jesus, essa oportunidade que Deus está nos dando de nós estudar em conjunto para que nós possamos ainda evoluir mais, porque eu agradeço de coração, meu Pai, a oportunidade que o Senhor está me dando. Hoje mesmo eu disse para as filhas de manhã cedo, nós conversando, a graça divina que Deus me deu oportunidade nesta encarnação terrena, os filhos queridos, todos equilibrados, graças a Deus. Eu quero agradecer, meu Pai, por esta oportunidade. Todos honestos, todos trabalhando, todos, como diz, com essa fé, essa confiança no Pai querido. Embora uns quantos já passou por essa epidemia, mas todos estão vencendo. Filhos e filhas, netos, tudo vencendo com o poder de Deus. E essa oportunidade é tão boa de nós estudarmos. E agora vivenciar o nosso estudo, porque eu encontrei a melhor luta foi comigo mesmo. É a regeneração que os irmãos ensinaram para nós. Nós se transformar, Deus, para poder evoluir, para poder, como diz, alcançar as graças divinas de Deus e de Jesus, conviver com toda a família, conviver na sociedade espírita Fé e Esperança, onde nós participamos, os mensageiros amigos da espiritualidade maior, que nos amparem, que nos protejam, que nos iluminem, que nos abençoem, que nos livrem e ajudem a livrar de todo mal. Porque, como diz, nós mesmos se transformando
foi a maior luta que eu encontrei comigo mesmo, não foi com os outros, foi dentro de mim. Porque, como diz a ignorância das leis divinas, faz que o homem prolongue a vida até a compreensão. Nós não podemos viver na ignorância, temos que estudar, aprender, para vivenciar aqui na Terra e na eternidade também. Deus abençoe, Jesus abençoe todos os irmãos que estão presentes neste estudo, e todos os mensageiros amigos, protejam, cuide, ilumine. Agradeço o bom dia e permita, Pai, uma boa noite, um bom final de semana para todos e uma boa semana a todos nós, agora e sempre, com toda a humanidade que sofre. Jesus amado, abençoe a humanidade para que todos possam vencer as dificuldades, principalmente de buscar, ter fé em Deus e buscar Jesus, os ensinamentos para dentro de nós mesmos. Deus abençoe todos, agora e sempre. Glória a Deus nas alturas e paz da terra, os irmãos de boa vontade. Damos por encerrado esse nosso estudo de hoje. Até o próximo, com o poder de Deus. E eu agradeço a oportunidade que o irmão César está me dando. Glória a Jesus. Muito obrigado, então, pessoal. Um bom final de semana para todos. Até o próximo. Tchau. Boa noite, tchau.